toda essa decisão, esse planejamento, você vai ter que abrir a sua loja, abrir a sua vida e mostrar os seus produtos. E aqui que entra um fator do diferencial, que é o atendimento. E aquilo que a gente enxerga, o primeiro diferencial é a própria pessoa. Então, isso é básico. Por mais que você faça uma coisa que várias pessoas fazem, é aquilo que você é que vai dar a cara, é aquilo que você tem e carrega que vai ser o diferencial. Mas aqui nós vamos falar um pouco de atendimento, cozinha inclusiva e a importância de ser único e autoral. Não adianta você desenvolver, fazer todo esse planejamento e não saber chegar no seu cliente, né? Você faz tudo isso e tem a ajuda de profissionais, mas aí na hora que chega é você. Você vai ter que se expor, você vai ter que falar. A gente precisa tomar muito cuidado no tipo de atendimento que a gente quer dar ao nosso cliente. Parece uma coisa assim básica, simples, né? Mas não é. Muita gente deixa isso de lado. Ah, não, eu já conheço, eu falo do jeito que eu sou, do jeito que eu acredito que seja o certo. Mas você não para ouvir como o seu cliente quer ser tratado. Sim. E a gente precisa parar, às vezes, um pouco essa correria e ouvir. Né, dar uma olhada, o que o cliente está sinalizando para mim. E dentro do atendimento, como diferencial, é você fazer para o seu cliente o que ninguém mais faz. Olha ao redor, olha a concorrência. Onde eles estão pecando? Né? O que eles estão fazendo de errado e eu posso fazer melhor, eu posso fazer certo. E faz para o seu cliente coisas diferentes, brindes. Você pode, de repente, você vende bolo. E você resolveu fazer um sabor diferente. O cliente encomendou um bolo, o que você faz? Manda uma prova para ele, manda uma amostra, faz uma embalagem bonitinha, surpreende, cativa, manda com uma etiquetinha. Sabe, você não precisa gastar horrores ali, mas o cliente vai ver que você pensou nele. Né, você se preocupou. Então, isso é um diferencial no seu atendimento. Você pode fazer cartão fidelidade, você pode fazer promoções, mas você não pode fazer as coisas sem uma razão. Até a promoção você precisa tomar muito cuidado quando você faz, né, caso você queira fazer. Então, um exemplo de promoção com objetivo. Você vai lá no mercado e tem alguma coisa em promoção. Então, você quer aproveitar aquilo e oferecer uma coisa nova para o seu cliente. Nossa, a cenoura está super em conta. Vamos fazer uma semana, o bolo, a oportunidade ali, um bolo de cenoura, vamos colocar ali na promoção. Então, você consegue atrair clientes novos, você vai ter um lucro melhor. Então, você fez uma promoção com um objetivo. E não fazer por fazer. Eu vou dar 10% de desconto aqui em alguma coisa. Não faz sentido, não tem lógica. Né? Então, tudo tem que ser com propósito, com estudo. Para que tudo isso aconteça e flua, você precisa conhecer o seu cliente. Nós listamos aqui alguns perfis de clientes. O cliente indeciso. Então, assim, ele chega... você faz bolo para festa. Chocolate, bolo de chocolate combina com recheio de cocada? Né? Um exemplo. Dá um nó na sua cabeça. Dá um nó. Mas eu não gosto. Quais recheios que você tem? Quais as massas? Mas essa massa combina com isso, com isso. Então, assim, para esse tipo de cliente, o que você precisa fazer? Você precisa ter um cardápio claro. Então, o exemplo foi do bolo, mas isso se aplica a qualquer outro produto que você tenha. Sim. Seja claro na sua comunicação. Diga para ele, olha, eu tenho isso e isso. Vai economizar o tempo dele, vai economizar o seu tempo. E você sabe que é um tipo de cliente que vai chegar até você. Você precisa se preparar para isso. E tem que atendê-lo com paciência, né? Claro. A todos. Então, sempre seja cordial, atenda as pessoas da mesma forma, né? Trate todo mundo com respeito. Você não precisa ser uma pessoa melosa, né? Aquele nhenhenhê. Excesso. Não tem excessos, mas tenha o mínimo ali.
uma das coisas é você se conhecer, olhar para si e ver dentro da sua personalidade aquilo que pode te ajudar na comunicação com o cliente, na relação, e aquilo também que pode te prejudicar. Sim. Às vezes, uma pessoa muito tímida, né? Ela às vezes passa um ar de arrogante, quando na verdade ela é tímida. Então você tem que olhar para si, e se o seu cliente fala, de repente você ouve falar que o seu cliente reclamou de você, que você é arrogante, talvez seja a sua timidez que esteja te prejudicando. Então você precisa trabalhar isso. Próximo cliente, o cliente insatisfeito. Às vezes o cliente ele vem para nós com problemas de outros lugares. Então, ele já chega ali, já teve uma experiência ruim. Não é nada com você, mas ele sempre parece que está insatisfeito. É bom partir já desse princípio, né? Não é nada comigo. Não é comigo. Não leva nada para o pessoal. É assim, eu venho do ramo de atendimento, né? E uma das técnicas que a gente usa, ainda mais no varejo, né? O contato com o cliente, é assim... tenta ser imparcial ali naquela situação e saber que aquilo não é com você. Né? Não, isso aqui não vai me atingir, porque não é comigo. E 99% das vezes não é mesmo. Né? Às vezes o cliente está com algum problema em casa e ele vai achar alguém na frente, de repente foi você, e vai descontar ali no que você quer, no que está acontecendo. Para isso, para esse tipo de cliente, você precisa ouvir. Ouve o desabafo dele. Deixa ele falar. Sabe, às vezes o vendedor, ele é um psicólogo também. Ele se torna um psicólogo. Às vezes a pessoa compra de você, às vezes pelo momento que você deu ali, o tempo que você dedicou a ela. Então, ele tem essa gratidão. Né? Até a gente estava conversando, né, Lê, esses dias a respeito do atendimento também, como gratidão, né? Sim. Por aquele que consome o seu produto. Aquele que consome o seu produto, aquele que deixa de lado todos os outros e te escolhe. Ele deixou todo mundo de lado ali, ele deixou a padaria, ele deixou o mercado, ele deixou o pessoal lá do grupo, do WhatsApp, e escolheu você. Recebe aquele cliente com gratidão. Né? Então, passa essa gratidão ali no atendimento. Próximo cliente é o cliente inseguro. Esse cliente vai te perguntar o preço de um produto e ele vai desconfiar que você está dando o preço porque é para ele, não é porque é o seu preço. Olhou para a cara dele e deu o preço. Ai, você está ali e tal, já faz ali, né? Eu tenho preconceito, você já está mais arrumadinho, não sei o quê, eu vou te dar um preço mais alto. Ele tem essa sensação. Então, às vezes, a gente não percebe e acaba lidando com o cliente assim. Para esse cliente, você precisa ter tudo muito bem claro. O seu preço, seu horário também de atendimento. Sim. Às vezes você fala, eu já estou fechando, as minhas entregas, as encomendas já terminaram. Ele vai achar que você está fazendo aquilo porque é ele. Porque ele é uma pessoa insegura, é uma característica dele. Então, você precisa entender, saber que você vai receber esse cliente. Então, você já olha ali para o seu trabalho, olha para o seu cardápio. Meu cardápio está claro? Eu tenho preços, meus preços estão aqui, meus horários estão aqui. Ótimo. Então, esse cliente, vendo isso, dentro daquilo que você faz, ele vai se sentir muito bem atendido. Sim. Vai suprir essa necessidade. Aqui um outro cliente muito comum é o cliente sabe tudo. Então, dentro do nosso ramo, né, da gastronomia, às vezes o cliente ele já cozinha. Então, ele faz uma coisa ou outra ali, nem sempre também para comercializar. Então, tudo que você tentar explicar para ele, ele vai contestar. Ele vai falar, não, faz assim. Ai, não, esse bolo no pote aqui, ó, não põe aqui embaixo, coloca em cima. E assim, você precisa ouvi-lo com paciência, mas você precisa colocar ali dentro da sua relação de atendimento quem é quem naquele momento. Porque senão ele vai começar a querer mudar todas as coisas como você faz e você vai ficar assim, de mãos atadas. Você não vai saber como atende, né, de forma correta. Então, para esse tipo de cliente, você escuta com bastante educação e fala para ele, a minha forma é essa, essa e essa. Né? Sempre você vai falar de forma cordial, você vai falar de forma carinhosa.
E firme, sempre seja firme. O próximo cliente, cliente sem limites. É aquele cliente que ele faz parte daquele grupo de WhatsApp que não fecha à noite. Tem grupo que fecha, né? Você só pode vender até 10 horas. Respeito. Mas aí tem cliente que ele manda para você mensagem 10 horas da noite. Sim. E ele quer que você responda. De manhã já está cobrando. Por algum motivo ele viu que você estava online ali, ele nem sabe que 10 horas você parou para olhar um e-mail, você parou para pagar uma conta. E ele fala que você não deu atenção. Para isso, você precisa ter nos canais de comunicação o seu horário de atendimento. Quais os dias da semana você trabalha? Sim. Né? Se você não trabalha todos os dias, não tem problema. Tem gente que trabalha de quarta-feira para frente, tem gente que trabalha só no final de semana. Mas isso precisa ficar claro para o cliente. Na elaboração do cardápio, na hora de fazer uma conta, né, do WhatsApp, faz aquela conta comercial. Não é difícil. O grupo de WhatsApp é muito prático para você poder dar esse atendimento. Desde que você deixe tudo certinho. Uma resposta automática. Não é? Quando você não está. Sim. Então já você não funciona. está ali, Todo já tipo funciona de para Já é um autorização, atendimento. Já adianta E é uma muito. coisa simples, né? Uma coisa prática. Então faça isso. Não tem ainda? Já procura, né? Já faz. Deixa ali, não vai mudar nada. Seus contatos vão continuar ali, a sua família vai continuar te vendo da mesma forma. Então, mas aí você já vai começar a transformar o seu negócio numa outra cara. Sim. É mais profissional. E uma outra coisa que você não pode esquecer é você precisa oferecer soluções para problemas que o cliente te traz. Então, essa relação comercial entre as pessoas, ela nada mais é do que isso. Você tem um problema e eu tenho a solução. Sim. Então, sei lá, eu vendo geladinho. Eu vendo geladinho para quem? Para quem tem calor. Está com calor, não é? Então, você trabalha todos os dias da semana, você não tem tempo para cozinhar. Você tem um problema. Qual que é a sua solução? Eu vou te oferecer marmitas. Uhum. Eu vou te oferecer a comida caseira. Nossa, que você tanto sente falta. Aí você pensa, nossa, mas tem tantos restaurantes por aí que fazem isso. Às vezes a pessoa não consegue sair do prédio onde ela trabalha. Né? Então, você pode levar esse alimento até ela também. Então, é isso. E nunca prometa para o cliente uma solução que você não tem. Então, nessa relação, precisa sempre ter transparência. O vendedor, né, por quem produz, ele se torna um vendedor. Todos somos vendedores de alguma coisa. Então, ele precisa lidar com o cliente de forma transparente. Não inventa coisa que você não faz. Não dá prazo que você não vai conseguir cumprir. Você vai perder sua paz. Você vai perder. O que você tem de mais valor. Assim. Exatamente. Então, olha, fulano, infelizmente não dá. Eu tenho isso, não dá. Ou eu tenho uma outra alternativa para você, talvez. O que eu acho é que, assim, quando o cliente pede uma coisa que você não faz, você não exclui aquilo também. Sim. Vai anotando, anota ali numa lista. Olha, tem bastante gente aqui pedindo sem açúcar, tem bastante gente pedindo sem farinha, então eu vou estudar a melhor maneira de planejar e colocar o produto que eu construí, que eu já falei, tá, esse tá bom, esse tá pronto. Agora eu posso até entrar em contato com aqueles clientes e falar, agora eu tenho. Mas não faz as coisas assim, colocando aleatório, de qualquer né? jeito, pode gerar um Sim. problema maior. E aí isso gera um desgaste para você muito grande e você começa a desanimar. E você começa a olhar e fala, nossa, onde que eu estou errando? Sim. Não é? O que não está dando certo? Então, é essa questão, é essa comunicação que às vezes não está sendo bem feita. Oferece para ele uma alternativa. Sim. E ele vai respeitar você. Ele sabe que você está dando o melhor. Né? De outras vezes você já salvou ele de outras situações. Então, você cria uma credibilidade. Tudo aquilo que você preza e acha que é o mais importante dentro do atendimento, a sua equipe também tem que falar do mesmo jeito. Sim. Não adianta. Não adianta você guardar aquilo para você e falar, não, eles estão vendo como eu faço, eles vão fazer igual. Eles não vão fazer igual. Claro que o exemplo, o modelo, ele é importante.
Mas você precisa, desde o primeiro dia, o seu funcionário chegou ali na empresa, você tem que falar para ele, olha, aqui é assim, assim. Aqui nós tratamos o cliente dessa e dessa forma. O cliente traz uma reclamação, como que a equipe vai ter que receber aquilo? Lê, ouve e esquece? Dá uma solução? Então, não adianta você pensar que a sua equipe vai falar a mesma coisa que você fala quando você não está perto. Hoje em dia, a gente vive esse momento, né, da internet, onde as pessoas elas não têm travas mais para falar. Então, é assim, você precisa tomar cuidado, porque a opinião de 1, de 2, de 3 clientes, elas podem te derrubar. Né? Então, o cliente reclamou, um cliente reclamou, você não fez nada. Outro cliente chegou com o mesmo problema, você também não fez nada. No terceiro... Tenha o cuidado de responder. Verdade. Porque quando a gente vê uma reclamação, mas vê a resposta, vê que a pessoa se retratou, resolveu, foi atrás, a gente dá passa, mais uma né? chance. Agora Sim. você vê lá 4, 5 comentários negativos E a ninguém pessoa não se deu o responde. trabalho de responder. Então, se acontecer um problema comigo, eu não vou ter retorno. E as redes sociais, elas são implacáveis nesse sentido. Então, você queima a reputação de um estabelecimento, de um comércio, com muita facilidade. Então, assim, você não vai também ficar fazendo tudo que o cliente quer. Não, não é isso. É você dar atenção, dar razão para ele quando ele tem razão. E quando você estiver na sua razão, também vai lá, responde, pronto. Se retrata, resolve o problema dele e segue. Né? E, assim, o cliente, quando reclama... ele ainda tem chance de continuar sendo seu cliente. Só que o problema é o cliente que não reclama. Ele fica quietinho, provavelmente não volta mais e sai falando mal de você. Então, recebe aquilo, recebe aquela Como crítica, dói. oportunidade, né? Ai, dói muito, dói, ofende, magoa, né? Mas aí você pensa, e quando o negócio é seu, né? Ainda dói mais. De repente, ele falou, ai, tá ruim o negócio. Poxa, mas eu fiz com tanto carinho. Às vezes você trabalha para alguém, aquilo não te dói tanto, mas quando é você que produz, né? Dói. Mas ouve, de repente, né, tem a razão. E você vai conseguir reverter a situação, e ele vai continuar sendo seu cliente, e tudo ótimo. Agora, aquele que não fala nada, aí é um problema maior. Então, tenta sempre fazer pesquisas com o seu cliente. Sim. O que ele acha, dá opinião. Não tenha medo de pedir a opinião das pessoas. Elas falam, elas gostam. Um formulário, né, que você pode enviar junto com a sua sim. encomenda. O formulário é uma ferramenta fantástica, gratuita, formulário do Google, que Sim. você pode fazer como estratégia. A gente até fala, né, disso mais para frente, num plano específico de lançamento de receitas inéditas, que é quando você está começando a estrear uma receita, ninguém nunca experimentou, envia ela como degustação e fala, você topa participar de uma pesquisa do meu negócio? Envia o produto junto Sim. com a pesquisa para a pessoa opinar. Da mesma forma, esse formulário pode te servir para quando você vende um bolo de festa, por exemplo, fala, responde o meu formulário de avaliação. Já aproveita para a pessoa falar se gostou, se não gostou, e coloca lá uma pergunta. Qual é o próximo aniversário da família? Ou quantas pessoas tem na casa e quais são os aniversários para que eu mande uma lembrancinha? Então, 2 semanas antes, 1 semana antes, você já entra em contato, já manda ali uma degustação para te lembrar, está chegando o aniversário do outro filho. Então, pesquisa, formulário é muito importante, muito, muito, verdade. muito. E é uma forma de você ouvir e o cliente se sente querido. Sim. Ele se sente importante. Poxa, veio isso aqui para mim, a minha opinião realmente importa. Então, uma dica aí maravilhosa. Outra questão que a gente vai falar como diferencial para o seu negócio de alimentação, né? Principalmente. Que você tenha o que ninguém tem, que é a cozinha inclusiva. Essa é uma questão que eu tenho muito particular, né, na minha família, e durante um tempo eu precisei aprender a fazer uma alimentação para minha filha que tem restrições alimentares. Então, no caso
do problema dela era com o glúten. Então, ela tinha uma alergia muito forte e sempre foi muito difícil encontrar alimentos. Agora, até que está mais fácil. Então, a gente ia assim, em lugares bem distantes, sabe, para conseguir encontrar uma opção sem glúten. E quando também não tem no rótulo, né? Nossa, essa questão do rótulo é importantíssima. E então, eu comecei a criar e fazer receitas em casa para ajudar, né, nesse ponto, porque era pequenininha. E assim, ia para as festas, não podia comer o que tem nas festas. Então, os salgadinhos, né? Os doces também, por conta da lactose. Então, eu vivenciei isso. E como isso é frustrante para nós. Porque, às vezes, você encontra um produto e ele é sem sabor, ele é sem graça. Parece que foi criado ali só para encher a barriga de alguém, né? E só para dizer que tem. Só para dizer que tem. Então, olha o seu público. E olha para você, para o seu cardápio, para aquilo que você faz. Tenta adequar suas receitas. Então, de repente, você vende bolos caseiros e tem alguém ali na família de um cliente que é diabético e ela comentou com você, de alguma forma. Ai, meu pai é diabético, eu não posso dar o seu bolo para ele. Aí você já, né, fica esperta ali com aquilo. Então, será que tem algum bolo sem açúcar que eu posso colocar no meu cardápio? Então, divulga em canais, sabe, em páginas, né, de pessoas que têm algum tipo de restrição. Nós temos essa questão do diabético. Tem o pessoal da alimentação saudável. Então, não adianta, você mora numa avenida que as pessoas fazem caminhada. De dia, de manhãzinha, de noite. E ali naquela avenida só tem lanchonete que vende coisas assim, altamente calóricas. O menos calórico é a água ou o suco ali, né? Então, por que você não tenta um contato ali com essas pessoas? Ou se você tem alguma forma de abrir um negócio, por que não? Oferece um café da manhã, Sim. Itens de café da manhã, a pessoa faz a caminhada dela, depois toma um suco verde, né? Come um lanche saudável ali, come alguma coisa natural. E você tem ali para oferecer de acordo com o seu público. Sim. Não tenha medo de mexer com esse tipo de produto. Não é um bicho de 7 cabeças. Você só vai precisar de um pouco de técnica e saber o que cada ingrediente representa dentro da receita. Tem as questões específicas, né, para pessoas com problemas que envolvem aí às vezes ataca alguma situação. Sim. Existem cozinhas que precisam ser blindadas, né? Verdade, no caso do celíaco. Do celíaco, alguns tipos de própria diabetes, né? Sim. Mas quando você precisa ser clara no que você oferece. Por exemplo, Sim. Não dá para falar que o seu bolo é livre de glúten se você usa na mesma batedeira farinha de trigo. Sim, mas você pode falar, meu bolo não vai farinha de trigo. Aí ele atende um público low carb, por exemplo. Isso, exatamente. Porque nem todo mundo que come diferente é por questão de saúde, né? Pode ser escolha, pode ser um momento que eu estou precisando maneirar nas calorias, né? Ou mesmo idade. Lembra que eu até encomendei o bolo de um aniversário de 1 ano? Um bebê de 1 ano não tem que comer um bolo cheio de chocolate, verdade. né? Mas é muito legal. E por que não oferecer também uma alternativa para esse nicho, né? Tão importante, que são os bebês. Então, é olhar esse universo, é um universo de possibilidades. E cresce cada vez mais. Nós estamos aqui em São Paulo e quando a gente anda pelo centro, ali perto da Paulista, o número de estabelecimentos com cozinha vegana. Sim. Muita gente. Então, é um movimento, é uma nova consciência que as pessoas têm. Então, observa, vê ali possibilidades e não tenha preconceito. Sabe? Busca. Se você vê que é um nicho, são coisas que você já sabe fazer. Sim. Né? Você já cozinha, você já tem marmitas. Por que você não pensa num cardápio ali que atenda esse grupo de pessoas? Por que você não coloca
Eu tenho aqui no meu cardápio, olha, opções vegetarianas, opções veganas, mas você precisa saber também a diferença entre uma coisa e outra. Não vai Conhecer, escrevendo ou estudar. divulgando aquilo que você não sabe. Respeito ao cliente, saber da Isso. situação. Sabe o que me ocorreu agora? Por exemplo, quando a gente faz uma comida, é uma responsabilidade. Verdade. Porque o que a pessoa coloca para dentro vai refletir na saúde, na disposição, em tudo. Nós somos o que nós comemos. E, às vezes, entre os nossos próprios clientes, eles estão ali numa briga interna para não comer aquele tipo de coisa que a gente faz. Por exemplo, os doces. Sim. Né? O açúcar é viciante. Todo mundo sabe disso. Poxa, então eu sei que aquela cliente não pode comer açúcar, mas ela sempre compra de mim, né? E será que não é só uma? São várias. E aquilo não está fazendo bem. Vou atrás de algo mais saudável, porque eu também tenho um comprometimento com aquela vida, com aquela saúde, sabe? Sim. Esse olhar. E o olhar do servir, né? Acho que Sim. quando você cozinha também para servir, você muda um pouco esse posicionamento. Até mesmo quando você recebe pessoas na sua casa, né? Você também precisa ter essa atenção. Sim. Então, você recebe alguém ali, você quer cozinhar para aquela pessoa aquilo que ela gosta, faz aquilo tudo com carinho. Com o seu cliente é a mesma coisa. E, mais uma vez, para que isso aconteça, para que isso dê certo, você precisa ouvir, saber ouvir. Né? Aquilo que os clientes falam, aquilo que os clientes escrevem. Pesquisa sobre tendências, né? Dá uma lida ali no próprio iFood, né? Que tem ali uma lista do que mais vende. Olha isso. Nós, dentro da restrição também, nós temos o caso de sem lactose. Também você precisa tomar muito cuidado, porque não é só chegar lá no supermercado, está tudo escrito sem lactose, e você manda ver e começa a fazer. Não é isso. Então, tenha responsabilidade no que você faz. Você pode ser altamente diferenciada nisso, você pode sair na frente. A sua concorrência não se preocupa, ela não faz ideia do que seja uma pessoa vegana, e você pode fazer a diferença. Pode incluir isso no seu cardápio, mas de maneira clara, de maneira correta e verdadeira. Sim. Outra questão muito importante nessa linha do diferencial, que é muito legal, essa parte é muito boa. Eu amo. Essa parte foi muito bom. É a questão de você ser único e autoral. É você fazer aquilo que ninguém está fazendo. E uma coisa interessante é assim, não é você sair fazendo receitas novas, né? A ideia não é essa. Claro que pode acontecer. Pode. Mas é você transformar ali a sua cozinha, a sua rotina, num lugar de experimento. Porque você não precisa ser autoral somente na execução da receita, no alimento. Você pode ser autoral na forma de servir o alimento. Sim. Lembra o milho? O milho só era vendido na espiga. Você comia daquela forma. E, de repente, alguém teve a ideia de cortar o milho, colocar ali numa tigelinha e começar a servir, e a pessoa podia comer na rua. Alguém teve aquela ideia. Alguém viu aquela possibilidade. Como não pensei nisso antes? Por que eu não pensei nisso antes? Sim. Os churros, eu lembro, na nossa infância, os churros vinham dentro de um saquinho e ficava aquela meleca. Não dava para pegar. Nossa, alguma empresa, olhou e viu a possibilidade de colocar num negocinho ali de papelão, uma coisa, né, mais firme. O próprio geladinho, né, que a gente estava conversando esses dias, a forma de apresentação. Então, você pode ser autoral na forma de apresentar o seu produto. Na hora de encostar, de colocar o feijão ali na marmitinha. Então, pode ser dessa forma. Você pode ser autoral também na técnica. Então, as pessoas fazem uma determinada receita assim. Não, a partir de agora eu vou fazer de outro jeito. E você pode. Na questão da receita em si, precisa se atentar muito aos detalhes, aos seus sentidos. Eu acho que fazer esse exercício
dos sentidos, ele é fundamental. É a visão. Olha ali o seu alimento. O que ele pode ter de diferente? O cheiro, né? O que você pode fazer? Que aroma você pode colocar ali de diferente? Né? Um tempero diferente. As especiarias. A textura, aquele crocante dentro do seu alimento. Coisas inusitadas que você pode utilizar, que você nunca pensou, mas para isso você precisa ficar atento. Observa os seus sentidos, observa o ingrediente. Faz passeio na feira vendo, o que eu nunca comi? Vai lá, experimenta. As possibilidades. E outra coisa, né? É você olhar o alimento com a possibilidade de utilizar ele por inteiro. A questão do brócolis, né? Você não vai usar só as florzinhas do brócolis. Você pode usar as folhas, você pode usar o caule dele, você pode transformar aquilo em outras coisas. Então, ser autoral é isso. É você não ser apenas uma pessoa que executa. É importante você pegar receitas prontas e você testar ali. Sim, claro que é. Mas, a partir dali, você testou uma receita, viu que ela deu certo, usou aquela técnica, põe a sua cara, faz do seu jeito. Coloca ali uma pitada de um ingrediente que vai diferenciar. Vai ser o seu segredo. E a partir daí, você vai começar a oferecer coisas que ninguém oferece. E esse vai ser mais um diferencial naquilo que você faz. Eu acho que assim, experimente o contrário. Então, um ingrediente que é sempre usado no doce, eu vou pôr no salgado. É sempre usado no salgado, eu vou ver se dá para fazer um doce. Combina. Poxa, isso aqui que sempre come quente, será que dá para comer gelado? Também. E por aí vai. Sim. Né? Pontos. Um ponto mais firme, um ponto mais pastoso para eu conseguir misturar texturas. É muito legal brincar. Para isso você tem que ter tempo. Sim. Para isso você tem que vender com preço certo para ter tempo de fazer laboratório, né? Sua cozinha precisa ser um laboratório constante. Não é todo mês, não é toda semana que vai conseguir lançar produto autoral. Mas essa fábrica de produtos autorais é muito interessante. Tenha isso em mente.